Olá, grifafãs! Prontas para mais um papo sobre esse xodó perfeito que é a Alexandra Kollontai. Essa é a segunda parte do episódio sobre a nova mulher e a moral sexual, publicado aqui no Brasil pela editora Expressão Popular. Eu tenho aqui comigo, mais à distância, como sempre, minha amiga, essa mulher que eu admiro tanto, Cecília Farias, que é doutoranda em Linguística, com interesse na relação entre língua e sociedade e em línguas minorizadas, integrante do coletivo de tradução feminista anticapitalista Sicórax e colega podcaster no Babel e no Punho Podcast. Então, sem mais delongas, vamos lá. Esse é o episódio 10, parte 2 do Grifa Podcast. E o livro é A Nova Mulher e a Moral Sexual, de Alexandra Kollontai. Para começar, então, eu quero dar as boas-vindas novamente à Cecília e pedir que ela novamente se apresente para quem caiu aqui de paraquedas, né? Oi, gente, tudo bem? É isso, né? Eu faço parte lá do coletivo Sicórax. A gente traduz e disponibiliza as nossas traduções gratuitamente lá no nosso site, como uma forma de militância, né? Minha formação em linguística, tô aí no doutorado agora, adoro uma língua minorizada, adoro falar de língua e sociedade. Faço podcast, o Punho tá hibernando, mas o Babel tá aí ativo. Vai lá, cada episódio uma língua nova e é muito legal. E faço umas outras coisas aí da vida, mas acho que tá bom falar disso agora, né? Uma mulher de muitos projetos, né? 1000 abas abertas. Vamos também representar esse livro que foi publicado em 2011 pela editora Expressão Popular, que é uma editora que eu vou repetir aqui, que todos vocês deviam conhecer, uma editora vinculada aos movimentos populares, como o MST, que tem um catálogo vastíssimo, muito bem selecionado, e os livros sempre têm um preço bem acessível, é uma política da editora funcionar dessa maneira. Esse livro da Kollontai, infelizmente, ele está esgotado na editora, mas vocês podem achá-lo por aí em sebos. E como a gente também já disse na primeira parte desse episódio, a gente conversou com o pessoal da Expressão Popular, tem uma reimpressão, né, pra rolar, mas não vai ser por agora, talvez não role até o final do ano. Então o que vocês podem ir fazer para acelerar esse processo é ir lá no site da Expressão Popular, demonstrar interesse no livro para incentivar essa reimpressão e quem sabe a criação do e-book também, né? Lá no final desse episódio a gente vai indicar também outros livros da Kollontai, a gente já indicou alguns na primeira parte, além de outras leituras e materiais complementares a essa leitura, tá? Então vocês fiquem sempre ligados no nosso blog, que lá tem muita coisa muito legal. E acho que é hora da Ceci também reapresentar Alexandra Kollontai, né? Pra quem chegou agora e não sabe desse crush. Pra quem chegou agora, é a Chandra, nossa Chandrinha. Lá na primeira parte a gente apresentou, né? Mas vamos retomar uns pontos. Ela foi uma das líderes da Revolução Socialista Soviética, e ela dedicou toda a sua vida à causa socialista na organização das mulheres trabalhadoras, na agitação de massas, na propaganda das ideias socialistas junto ao movimento feminista. Junto da Clara Zetkin e da Rosa Luxemburgo, ela atuou super para uma efetiva participação política das mulheres. Aí juntas elas discutiam os desafios do feminismo socialista, apontando caminhos e ações necessárias, como, por exemplo, a luta pelo direito ao voto da mulher, isso lá na Internacional Socialista. Ou mesmo a aprovação da criação do Dia Internacional da Mulher, tem dedinho dela, que seria uma maneira de organizar e divulgar as ideias socialistas entre as mulheres trabalhadoras camponesas e operárias. A nossa amiga, Kolló, foi, portanto, uma das pioneiras da organização das mulheres trabalhadoras e no feminismo socialista. Foi uma incansável oradora em defesa das ações coletivas que impediriam a opressão feminina, tais como a socialização do trabalho doméstico e do cuidado das crianças e idosos, a união livre, a liberdade sexual e, em última instância, esse conceito tão polêmico que seria a tal da extinção da família. Polêmicas. E nesse A Nova Mulher e a Moral Sexual, ela vai refletir o aprendizado político e as conquistas da Revolução na construção de novas relações de classe e de gênero. A Kollontai ela vai fazer uma análise da situação da mulher na sociedade burguesa, que era restrita por um código moral em que a propriedade privada era, e ainda é, né, prioridade, e então a mulher a ela se sujeitava sempre.
É a partir das conquistas da Revolução Soviética que a Alexandra apresenta a necessidade de uma reorientação no comportamento do homem e da mulher, que são os participantes, né, nessa nova estrutura social que a Revolução conquistou. Então, por um amor companheiro, com direitos e responsabilidades iguais, com respeito à individualidade, com apoio mútuo. O livro é separado em 2 partes, da mesma maneira que a gente separou esses episódios aqui. Então, a primeira parte ela vai apresentar uma crítica à situação da mulher na sociedade burguesa, e a segunda parte vai abordar a necessidade de uma reorientação nesse comportamento das pessoas, né, desses indivíduos da nova estrutura social que a Revolução Bolchevique promoveu. Espero que fique claro, assim, né, nessas 2 partes desse episódio, a mesma coisa que a gente notou, que na primeira parte, os textos são meio que paralelos, assim, né, principalmente quando ela fala de literatura. Já nessa segunda parte é tudo muito amarradinho, né, é como se fosse mesmo uma grande carta escrita para ser lida de uma vez só. É praticamente um manifesto, né, é bem propositivo, inclusive. Bom, então, essa segunda parte do livro se chama O Amor na Sociedade Comunista, Carta à Juventude Operária, e ela começa com um capítulo chamado O Amor como Fator Social. Kollontai começa dizendo que um jovem camarada perguntou a ela: que lugar corresponde ao amor na ideologia da classe trabalhadora? E aí ela vai falar sobre a necessidade da construção dessa moral proletária, opondo a ideologia burguesa à ideologia proletária. E aí ela vai reforçar novamente a importância da organização revolucionária de considerar as relações sexuais como uma questão central para a consolidação de uma nova moral operária. Nesse período, imediatamente após a Revolução, a Kollontai diz que a República dos Soviets, e com ela toda a humanidade trabalhadora, entrou num período relativamente calmo. E justamente agora, o trabalho que começava, né, que se iniciava a partir daí, seria muito mais complicado, pois se tratava de compreender e fixar tudo aquilo que foi conquistado e adquirido e criado nesse momento revolucionário. Ela vai mostrar que durante a Revolução, os homens e as mulheres eles se uniam em uniões passageiras para satisfazer apenas os seus instintos sexuais ou para reproduzir. Mas agora, nesse momento pós-revolucionário, os romances eles poderiam voltar a acontecer. Segundo ela, com todos os sofrimentos e o êxtase que os acompanham. Piscianíssima, mentira, Kollontai era ariana, porém Vênus em peixes, o que explica muito desse tema fixo no amor, né? Te entendo, amiga Kollontai. Ai, amiga, tem que ver um perfil que chama Oráculo Classista. Ah, pronto. Era essa referência que eu tava precisando. Astrologia entendeu? marxista. Aliás, eu gosto muito disso, que ela deixa claro que a relação amorosa, ela não é, tipo, o bonitinho só, né? Ela sempre fala do sofrimento que vem junto, né? De como ele é importante. Inclusive, uma boa relação, né, amorosa, ela vem com esse sofrimento mesmo e faz parte desse processo de enriquecimento. E vocês lembram que a Kollontai, ela vê no amor uma forma de enriquecimento do espírito, né? Então, por isso ela assume que ele despende uma grande quantidade de energia psíquica envolvendo emoções diversas. Pra gente entender por que ela acha que agora dá pra gente lidar com essas coisas e não durante a Revolução. Inclusive, ela defende que exista uma produção intelectual revolucionária que compreenda também a esfera das relações. E vou citar aqui uma passagem que ela fala da onde essa discussão tem que se localizar, né, dentro dessa construção revolucionária. Ela diz que devemos interpretar isso como um sintoma de reação, como um sinal de decadência na ação revolucionária? De modo algum. É chegado o momento de repelir para sempre toda a hipocrisia do pensamento burguês. É chegado o momento de reconhecer abertamente que o amor não é somente o poderoso fator da natureza, não é apenas uma força biológica, mas também um fator social. Em sua própria essência, é o amor um sentimento de caráter profundamente social. O certo é que o amor, em suas diferentes formas e aspectos, constituem, em todos os níveis de desenvolvimento humano, uma parte indispensável e inseparável da cultura de cada época. Até a burguesia, que reconhece algumas vezes que o amor é um assunto de ordem particular, sabe, na realidade, como encadear o amor às suas normas morais, a fim de servir ao sucesso e à afirmação de seus interesses de classe. Então, para Kollontai, é por isso que era urgente que os seus companheiros entendessem que o amor não é um assunto privado. Muito pelo contrário. Ele supõe um princípio de união de um valor incalculável para a coletividade. Era só se notar, por exemplo, que em todos os momentos do desenvolvimento histórico, a humanidade estabeleceu regras que determinavam quando e em que condições o amor era considerado legítimo
Ou seja, né, quando que ele correspondia aos interesses da coletividade e quando que ele tinha que ser considerado como culpado. Ou seja, quando o amor se encontrava em contradição com as regras e os princípios da sociedade. Mais uma vez, ela mostrando que isso não é um assunto individual. Porque, nesse caso, se tratam de contrapor duas concepções de mundo. Né? No caso, a burguesa e a proletária, e, portanto, a revolução, uma revolução de fato, compreende mudanças também nesse campo, né? E aí eu queria comentar quando ela fala das relações durante os anos da Revolução. Ela fala que as relações eram superficiais, sem grandes compromissos de trocas mais profundas, né? E havia menos prostituição e tal, só que havia mais união livre, mas acho que no sentido de as pessoas, né, não criarem laços, né? Aí ela fala, né, que as pessoas não tinham tempo e energia, tanto para as alegrias como para as dores do amor. Isso não parece hoje? Amiga, eu não queria chorar nesse episódio. Tem muita gente falando com muita propriedade por aí disso, mas tem uma grande dificuldade das pessoas se envolverem profundamente ou tratarem as relações como competições de ver quem vai ceder no orgulho, né? Ou mesmo as pessoas como um objeto de consumo mesmo, de você usufruir algo legal daquela pessoa e não sei o quê, e depois, você não dá nada em troca, digamos. Uma mercantilização das relações mesmo, né? Exato. Só que lá naquela época ela tá atribuindo isso a um momento específico da Revolução, que não tá dando muito tempo, né? Mas e hoje, né? Vamos pensar quais são as batalhas que a gente tá enfrentando e pra gente amar dessa forma. O próximo capítulo se chama Um Pouco de História. E ela vai engatar o capítulo anterior nesse, reiterando que desde os tempos imemoriais, a humanidade estabelece essas regras para regular não somente as relações sexuais em si, né, como também os sentimentos amorosos. Inclusive, é interessante a gente prestar atenção aqui, que parece que a gente esqueceu isso ao longo dos anos, né? Que amor não é necessariamente igual ao matrimônio. Esse conceito é uma invenção, né? De como a gente configura e pensa no que o amor é hoje, né? Isso é uma grande invenção. Aí ela vai fazer um apanhadão histórico, que a gente vai tentar refazer aqui rapidamente, mas dizendo que, primeiro, lá no mundo antigo, a amizade era considerada uma virtude cívica das mais importantes. E o amor, nesse sentido contemporâneo da palavra, né, não ocupava nenhum papel na sociedade, nem sequer chamava a atenção dos poetas ou dos dramaturgos. Na verdade, a ideologia daqueles tempos considerava o amor dentro do quadro dos sentimentos exclusivamente pessoais, dos quais a sociedade não teria por que se ocupar mesmo. O amor ocupava um lugar de distração, de um luxo, que o cidadão até poderia se permitir, mas depois de ter cumprido todos os seus deveres para com o Estado. Sabe que eu fui atrás de uma referência que ela fez lá do Castor e do Pollux, e a mitologia envolvida com eles é a da constelação de Gêmeos? A gente tá muito astrologia, pelo amor de Deus, gente. A gente tá escrita nas estrelas hoje. É porque a lua tá cheia em peixes hoje, amiga, é esse o motivo. Vão cancelar a gente, né? Você sabe que depois desse episódio astrológico vão cancelar a gente. Sim, eles estão envolvidos com a mitologia aí de Gêmeos e justo desse amor irmão, assim, né? E o que ela fala, né, de amor, amizade, inclusive, seria essa virtude cívica que é capaz de consolidar toda a manutenção do organismo social daquela estrutura de sociedade do momento, né? Já a sociedade feudal, passando aí adiante, ela estava fundada no estrito cumprimento dos interesses das famílias nobres e das suas tradições, né? E, portanto, o amor e o casamento não estavam ligados. Veja só como ela retoma essa questão de que amor e matrimônio é uma invenção. Porque, na verdade, não era o amor que constituía a base em que se fundava as famílias nobres, né? O amor, como fator social, ele só era valorizado enquanto se tratava dos sentimentos de um cavaleiro pela mulher do outro. Um amor inacessível, um amor que só seria digno uma vez que fosse espiritual, que fosse virtuoso, que fosse sem as questões da carne, né? E que impelisse o homem a realizar façanhas heróicas, fosse nos duelos, fosse nas batalhas, fosse atravessando milhões de lugares para conseguir conquistar a admiração de sua amada. Nossa, minha senhora. Ah, é como se fosse a energia do tesão para vencer as batalhas, assim, né? Que eu acho maravilhoso a gente falar da energia do tesão para fazer coisas, mas, por favor, realizem o tesão. Realizem o tesão, né? Não vamos Não matando gente. Isso é coisa de incel. Ai, meu Deus. Voltando aqui. E tem também outro ponto
Outro ponto que é problemático para Kollontai é que quando a gente separa amor do sexo, assim, né? Toda a relação sexual, no fim das contas, é bestial. Ela é só fisiológica e promove aquele empobrecimento psíquico que ela tanto fala, né? Aí, né, já que a gente tá aqui em feudal, lembra quando na escola, alguns também na faculdade, né? Mas na escola a gente estudava aquelas cantigas trovadorescas, cantigas de amor e de amigo? Primeiro que de amor, de amigo era de putaria, na verdade, né? Ai, que delícia. Não, as metáforas, que eram os memes da época, por isso que a gente não pega. Mas, né, uma das características das cantigas de amor era, inclusive, o coito amoroso. Só que não é o coito que a gente conhece hoje em dia e gosta. Né? É o coito do coitado, assim, da pessoa que sofre, né? E era o ápice, assim, do amor, né? Você fica lá sofrendo por uma mulher inacessível. E para eles, casamento, inclusive, não dava para fazer poesia com casamento, mas com, digamos, talaricagem dava. E aí, depois dessa explicação maravilhosa, a Kollontai dizia que a sociedade feudal, quando ela foi perdendo força, ao mesmo tempo foi surgindo uma nova condição de vida que impunha os interesses da classe burguesa, né, em formação, e foi se criando pouco a pouco um novo ideal de moral nas relações sexuais. Essa burguesia nascente, ela desprezou esse ideal do amor espiritual e tomou a defesa dos direitos pelo amor carnal mesmo, né? A moral burguesa, ela não podia estabelecer nenhuma diferença entre o amor e o matrimônio. Muito pelo contrário. O matrimônio ele tinha que estar determinado pela inclinação mútua entre os esposos, ainda que isso fosse violado com uma grande frequência. Para isso, tinha razões muito sólidas de classe, uma vez que essa família não se baseava na posse de riquezas patrimoniais, mas sim, agora, na nova questão da acumulação do capital. E sobre esses últimos pontos, eu lembrei de um livro que eu recomendo, de uma mulher que eu recomendo, que é a Maria Rita Kell, um livro dela que chama Deslocamentos do Feminino. Nesse livro ela fala das transformações sociais na passagem para a modernidade, com um olhar voltado para a condição feminina. Dessa passagem de ser o objeto inalcançável para ser o objeto concretizável, para depois ser sujeito. Então, ela vai mostrando como, com a modernidade, a ascensão da classe burguesa, o sujeito se vê livre dessas amarras hierárquicas, né, do antigo regime, mas daí, nessa nova conjuntura, ela precisa constantemente se definir para explorar melhor essas possibilidades. E um outro fator importante que a Maria Rita aponta são as reformas ideológicas em relação à instituição do casamento, né? A gente já viu com a Kollontai e também com o episódio 9, né, essa coisa de casar-se por amor, ou as novas relações intrafamiliares, por exemplo, quando se inventa um conceito de infância, e inclusive o filho vira um projeto educacional na família, e também ela vai mostrando a influência na literatura e nos ideais românticos, né? Ela vai mostrando, inclusive, a importância da sexualidade na formação do psiquismo humano. E por que eu tô falando tanto dela, né? Porque ela mostra como a mulher foi por muito tempo colocada na posição do objeto de conquista, um ser passivo, que recebe a corte do seu admirador. Ela, inclusive, cita o exemplo da Ana Karenina, do Tolstói, que a Kollontai fala lá na primeira parte do livro, né, mas que é algo que se constrói, mas isso se constrói desde antes da modernidade. Então, sei lá, vão lá ler, porque a Maria Rita Kell fala desses deslocamentos que a mulher na modernidade faz ao longo da vida para deixar de ser somente objeto de desejo do outro para ser também um sujeito que deseja e um sujeito com um discurso próprio. E leiam Maria Rita Kell, porque foi ela que me fez querer fazer análise, começar a entender a importância da análise. E aí os pensadores da burguesia, então, segundo a Kollontai, eles se deram conta de que para que a família se estabelecesse solidamente, se tornando, né, a unidade econômica de base desse regime burguês, era imprescindível uma união íntima entre todos os seus membros. E aí eles proclamaram um novo ideal de amor mesmo, um novo ideal dessa moral do amor, que era a fusão do amor carnal e do amor espiritual. Aí você fala, nossa, mas então tá resolvido, porque é isso que a gente quer, né? Amor carnal, amor espiritual, que bonito que é o amor burguês, né? E aí a Nicole vai colocar um não aqui no fundo. Uma buzina. Resposta errada. Resposta errada.
Porque apesar dessa moral burguesa incentivar as uniões fora dessa tradição familiar antiga, né, e zombar em alguma maneira desse amor platônico, desse amor medieval, apesar dessa afirmação que o amor é a base do matrimônio, essa mesma moral, ela só funciona dentro do casamento. Ou seja, o amor ele não podia ser considerado como um sentimento legítimo fora do matrimônio. Fora do matrimônio, o amor é absolutamente imoral. Esse ideal, ele tinha profundas considerações de ordem econômica, no sentido mesmo de impedir que o capital acumulado se dispersasse, né, para fora da família, com os filhos nascidos fora de uma união matrimonial. Né, o Engels vai falar disso lá desde o começo, que o princípio da opressão da mulher vem dessa necessidade de você manter a propriedade acumulada dentro de uma mesma linhagem. Então, se a mulher se relacionasse fora desse núcleo, não teria como saber de quem eram os filhos. Logo, as suas heranças não poderiam ser passadas assim para qualquer um, porque como é que eu vou passar minha herança para um filho que não é meu? Né? Então, precisava manter a mulher dentro desse casamento. É como manter a propriedade com o seu DNA, né? Exatamente. Basicamente é isso. E aí a gente pode pensar aqui, extrapolar essa discussão para toda a questão de como a monogamia serve como estruturante, né, desse formato de sociedade. E sei lá, isso traz assim questões, sei lá, muito amplas, né? Essa necessidade que a gente tem enquanto sociedade de ter filhos que sejam a nossa reprodução, né? A reprodução do nosso DNA, que nasçam com a nossa cara, que sejam réplicas da gente, vem de algum lugar da nossa construção psíquica, vem disso também. Enfim, é pano para manga. Mas, isso tudo fui eu. Voltando para Kollontai, ela diz, com todas as palavras, que o amor para a burguesia era uma ferramenta para consolidar os laços familiares. Porém, os limites impostos ao amor pela ideologia burguesa o aprisionava com fortes correntes, e assim foram que se nasceu e se multiplicaram infinitamente os conflitos amorosos. É o que se pode ver, por exemplo, com o surgimento do gênero literário romance, nesse momento, que serviu justamente para expressar esses conflitos amorosos originados pelo aprisionamento do amor. Vou citar a Kollontai mais uma vez aqui para vocês entenderem a dimensão do que ela está dizendo. O amor é um precioso fator social e psíquico que a humanidade manipula instintivamente segundo os interesses da coletividade. A classe trabalhadora, armada com o método científico do marxismo e com a experiência do passado, compreenderá o lugar que a nova humanidade deve reservar ao amor nas relações sociais. Qual é, pois, o ideal de amor que corresponde aos interesses da classe que luta para estender seu domínio por todo o mundo? Mas mais uma vez ela aponta que a gente tem que olhar para fora da classe dominante para encontrar a solução, né? E tem uma passagem também que eu queria destacar, em que ela diz, na sociedade burguesa, edificada sobre os princípios do individualismo, concorrência desenfreada e emulação, não há lugar para a amizade como fator social. Né? E pensa só em como a gente, ao discutir formas de relações sexuais, pode ir além e pensar que o esvaziamento dos laços de amizade, num geral, convém aos interesses da burguesia. Porque tudo que não é burguesia é um perigo para eles que se reconheça como classe. Nisso, que as mulheres se reconheçam como uma classe, os pobres, os negros, os entregadores de aplicativo, que seja. É conveniente a eles que não se agreguem, que as pessoas não se juntem, que não seja por laços de sangue, né? Que elas não é conveniente que não se identifiquem como uma classe com questões comuns. Uma coisa assim que eu fiquei pensando nessa discussão que a Isadora já tinha começado sobre o livro do Engels, é uma música do Patufu que chama O Filho Predileto. Galera. Atenção para a referência, por favor. Patufu, O Filho Predileto de Rajneesh, em que é Engels puro, porque ela vai falando de como a mulher tem um apetite sexual 10 vezes maior que o seu, você pode passar a semana toda protegendo as fronteiras do lar e tal, não adianta. E o refrão por isso que o filho é mais dela, você traz a comida, mas a panela é dela. E é só a gente pensar, sei lá, a comida é o esperma e a panela é o útero. Você sabe que o filho é dela porque sai do útero dela. E você precisa controlar o que entra na panela dela,
pra garantir que o filho vai ser seu também. E é assim que eu termino falando de Patufu e Engels na mesma frase. O próximo capítulo se chama O Amor Camaradagem. Acho que é a parte que todo mundo estava esperando chegar, né? Porque quando se fala em Alexandra Kollontai, é a mina do amor camarada. Bora falar do tal do amor camarada. Ela vai dizer que essa nova sociedade comunista ela está edificada sobre o princípio da camaradagem e da solidariedade. Mas, Chandra, o que é a solidariedade? Ela diz que a solidariedade é a comunidade de interesses, mas também os laços sentimentais e espirituais estabelecidos entre os membros da mesma coletividade trabalhadora. O regime social edificado sobre o princípio da solidariedade e da colaboração exige que a sociedade em questão possua, desenvolvida em alto grau, a capacidade do potencial de amor, isso é, a capacidade para a sensação de simpatia. Antes da gente se aprofundar nesse capítulo, ela vai retomar, né, que a ideologia burguesa recorre ao conceito de amor para consolidar o modelo familiar que atende aos seus interesses. E aqui, inclusive, dava para a gente fazer uma ponte lá com uma parte do trabalho da Silvia Federici, quando ela mostra como o amor foi usado como justificativa mesmo para uma série de explorações do trabalho feminino, né? Então, a maternidade, o trabalho doméstico, fazer sexo sem vontade são trabalhos invisibilizados por meio da desculpa de que são provas de amor, que é uma tarefa de amor. Eu acho que eu nunca vou conseguir terminar um episódio do Grifa sem citar a Silvia Federici. E eu não tô nem um pouco preocupada com isso, na verdade. Não é um problema, sabe? Não é um problema, na verdade. Nessa casa, nós servimos a Silvia Federici. Enfim, a Kollontai vai dizer que essa ideologia proletária ela procura reforçar em cada um dos membros da classe operária esses sentimentos de simpatia diante dos sofrimentos e das necessidades dos seus camaradas de classe, né? Desenvolvendo dessa maneira uma união com esses outros membros da coletividade. Justamente isso que a Ceci falou lá no final da parte anterior, né? De que essa não união, essa individualidade, na verdade, beneficia o capital, né? Numa sociedade socialista, quanto mais coletivo, quanto mais unidas as pessoas estejam, mais consciência de classe a gente tem. Enfim, mas todas essas sensações, elas derivam de uma fonte comum, que é a capacidade para amar. E aí, não a capacidade para amar no sentido propriamente sexual, não é isso que ela está falando, mas do amor no sentido amplo da palavra. E outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, né, que a Kollontai diz, é que para ela não tem um amor, um tipo só de amor, que é um amor fofinho, bonitinho, um amor que é legal e agradável. Muito pelo contrário. Ela diz que o amor ele é um aglomerado de sentimentos diversos, que aí incluem a paixão, a ternura espiritual, a lástima, o costume. Quando ela colocou costume, eu falei, carai, mulher, é isso, mas né? Não tem vez que você só tá lá porque se acostumou a estar lá. É absolutamente perfeita essa descrição, é costume. E não é só ruim, né? É porque às vezes você fica confortável, com aquela pessoa depois de um tempo e beleza. Nossa, eu achei genial todas as explicações, as definições que ela dá de amor, eu achei muito, muito genial, porque a gente fica nessa coisa que, na verdade, é romantizar o amor, né, com o perdão do trocadilho, que é tipo assim, o amor não pode ser definido, o amor, ele não tem como explicar, o amor... Não, tem sim, cara, tem sim, porque o amor é várias paradas, sabe? Vamos baixar a bola e chamar de amor várias coisas, porque daí a gente naturaliza isso também, né, a gente tira desse lugar sagrado do amor. Sim, do intangível, né? Exato. E ela ainda vai diferenciar o que é o amor reprodução, como ela chama, que é a atração física, né? Entre as pessoas, também do tal do amor-sentimento, que seria uma atração psíquica, e aí do amor-amizade, né, no qual, segundo ela, não é possível encontrar nenhum átomo de atração física. Vai falar também do amor espiritual, que é sentido por uma causa, ou por uma ideia, ou por esse sentimento de coletividade, e também um amor impessoal por essa coletividade. Ela vai destrinchando mesmo esses tipos de amor. E segundo ela, essa multiplicidade, né, do sentimento
do sentimento do amor, ele cria, debaixo de uma ideologia e de costumes capitalistas, uma série de dramas morais e absolutamente insolúveis, dos quais tratam lá os romances, esse novo gênero literário, e também dos quais tratam os filósofos, os psicólogos, desde lá o final do século XIX. E o que ela quer dizer aqui é, já que são tantos os tipos de amores e que eles se manifestam de tantas maneiras diferentes, como é que seria possível, minha gente, se contentar com um formato só, um jeito só de expressá-lo? Como que toda essa gama de amores poderia se expressar só dentro da família burguesa? Não tem como, não dá conta, não é possível. É isso que ela está dizendo pra gente. A Kollontai citou um livro aqui nesse capítulo, que é um livro importantíssimo, se pá, o mais importante do século XIX. O Que Fazer, do Chernyshevsky. Aliás, se você perguntar para um russo qual o maior livro do século XIX, ele certamente vai falar que é esse aí, tá? Para eles não é o Dostoiévski que a gente tá acostumado aqui não, viu? Assim, resumindo, né, porque esse livro é importante, né? A história de uma mulher de classe média, a Vera Pavlovna, ela se casa com um estudante de medicina para fugir de um casamento arranjado pelos pais. Aí ela se apaixona pelo melhor amigo desse estudante. Aí, assim, pelos padrões da sociedade daquela época, um triângulo amoroso seria resolvido por um duelo. Só que, no livro, esse marido de fachada dela sugere que todos morem juntos. E aí, com base nesse casamento da Vera, vai se desenvolvendo um longo debate sobre a questão feminina, né? A necessidade de direitos iguais entre homens e mulheres e de se lutar ao mesmo tempo no âmbito coletivo e interpessoal para a formação das relações humanas. Essa protagonista, a Vera, além dela se recusar a seguir o destino comum às mulheres, né, jovens da classe dela, ela cria uma cooperativa de mulheres costureiras. Ela acaba, no fim, ela decide estudar medicina, num período em que as mulheres mal tinham acesso ao ensino superior. Bem, né, a importância desse livro, né, uma narrativa de libertação feminina que pode ter resumido muito dos aspectos da disposição revolucionária russa daquele momento. E assim, pode parecer às vezes, tá lá, só o triângulo amoroso, né? Mas não, além da questão que o triângulo amoroso desperta, né, das libertações e tal, o autor também vai passando, sei lá, páginas e páginas escrevendo a organização da cooperativa das mulheres, de como seria um mundo de colaboração, de um trabalho que não visa o acúmulo de lucro, né? Enfim, o livro foi, por exemplo, muito importante para o Marx. O Lenin ter usado o mesmo título num livro seu, numa referência direta ao Chernyshevsky, também não foi à toa. Então, além de ser considerado o romance que acendeu o ímpeto revolucionário naquela época, é um ótimo exemplo, um retrato de tudo isso que a Kollontai vem dizendo. A gente tem uma edição brasileira desse livro, amiga? Esse ano ele foi publicado pela Expressão Popular. Eu acho que chegou a ser o livro do mês dos clubes do livro. Fica o link aí para quem quiser depois. Bom, a Kollontai, como a gente já disse antes, ela vai dizer que não existe uma maneira da gente buscar uma solução para esse problema dessa dualidade de sentimentos, né, multiplicidade de sentimentos do amor, dentro da lógica burguesa. Vocês lembram, né, que ela diz que dentro da lógica burguesa vai resultar tudo em tristeza, não tem jeito. Vocês lembram da primeira parte desse episódio, né? A solução do problema, segundo ela, está precisamente nas mãos de quem? Do proletariado. E pertence à ideologia e ao novo modo de vida da classe trabalhadora. E aí, aqui, gente, a Kollontai, ela vai ser, assim, 100% poliamor. Eu não tenho outra interpretação para dar. Depois vocês vão falar que eu tô sendo anacrônica, mas eu tô só lendo a Kollontai, sabe? Ela tá dizendo que, por exemplo, uma mulher pode amar um homem por seu espírito somente se seus pensamentos, aspirações e desejos estão em harmonia, né, com os seus. Ao mesmo tempo, ela pode se sentir atraída fisicamente por outro homem. Assim como um homem pode experimentar um sentimento de ternura cheio de considerações por uma mulher, mesmo que em outra ela encontre apoio e compreensão. Fiz uma brincadeira aqui com o poliamor, mas é justamente sobre essa multiplicidade dos amores e dos sentimentos. E aí eu vou fazer uma recomendação, que é uma recomendação que eu sempre faço pra gente repensar a maneira que a gente organiza os nossos afetos e que a gente hierarquiza os nossos afetos, que é um vídeo muito bonito da Débora Baldin, em que ela fala sobre o amor camarada. É um vídeo que ela fez no final de 2018, no momento
apocalipse, quando começou o apocalipse. E é um vídeo muito apocalíptico. E é um vídeo muito cheio de esperança e muito bonito, que eu acho que todo mundo devia assistir, sobre um amor camarada. E, bom, certamente, dentro do regime capitalista, esses dramas, dessa multiplicidade desses sentimentos, eles seriam dramas impossíveis de serem resolvidos, já que séculos de ideologia burguesa vinha para dizer que todo sentimento de amor deveria estar fundado sobre um princípio de propriedade. Vou citar novamente Kollontai. Sob o regime burguês, o desdobramento da alma e do sentimento traz consigo inevitáveis sofrimentos. A ideologia baseada no instinto da propriedade inculcou no homem durante séculos e séculos que todo sentimento de amor deve estar fundamentado num princípio de propriedade. A ideologia burguesa gravou na cabeça dos homens a ideia de que o amor dá direito a possuir inteiramente, sem compartilhá-lo com ninguém, o coração do ser amado. Este ideal, esta exclusividade no sentimento de amor, era consequência natural da forma estabelecida do matrimônio indissolúvel e do ideal burguês de amor absorvente entre os esposos. Porém, o ideal burguês pode corresponder aos interesses da classe operária? Muito mais importante e desejável é que, do ponto de vista da ideologia proletária, as sensações dos homens se enriqueçam cada vez com maior conteúdo e se tornem múltiplas. A multiplicidade da alma constitui precisamente um fato que facilita o desenvolvimento e a educação dos laços do coração e do espírito, mediante os quais se consolidará a coletividade trabalhadora. Quanto mais numerosos são os fios que se estendem entre as almas, entre os corações e as inteligências, mais solidez adquire o espírito de solidariedade e com maior facilidade pode realizar-se o ideal da classe operária: camaradagem e união. Sério, não tenho condições. Camaradagem e união. Não tenho condições pra ler essa mulher. Acabou o episódio, gente. Tchau. Não, brincadeira. Vamos continuar ali na ideologia proletária, então. Então, gente, ela tá repetindo mais uma vez que esse exclusivismo e essa absorção no sentimento de amor, né, esses sentimentos burgueses, eles não podem constituir o ideal do amor determinante das relações entre as pessoas. Pelo contrário, o proletariado, ao tomar conhecimento dessa multiplicidade, não vai se assustar absolutamente com essa descoberta e também não vai, isso não vai causar uma indignação moral como faz a burguesia e como ela diz que é uma hipocrisia da burguesia, né? O ideal do amor na classe operária, o que ela chama de amor-camaradagem, ele está baseado na colaboração no trabalho, na solidariedade do espírito e da vontade de todos os membros, homens e mulheres, e também ele se distingue, portanto, de modo absoluto dessa noção prévia, né, anterior do amor nas outras épocas da civilização. E para o sucesso das tarefas do proletariado, tanto faz se o amor toma a forma de uma união estável ou que seja uma união passageira, não interessa. A ideologia de classe operária ela não vai mais se preocupar em fixar os limites formais do amor. A Kollontai vai também deixar bastante clara que também é uma coisa que se conecta com aquilo que a gente já falou aqui várias vezes, né, desse afastamento entre as pessoas, desse afastamento entre o reconhecimento de que as pessoas sejam iguais, que a sociedade burguesa ela vai pautar a sua estrutura nessa família nuclear monogâmica. Ou seja, vai fazer com que dois indivíduos, né, os dois indivíduos que compõem um casal, eles se isolem e se separem do resto da coletividade, o que só faz total sentido dentro de uma sociedade capitalista. Essa constituição ela faz com que as qualidades que deveriam construir uma moral proletária, né, a sensibilidade, a delicadeza, o desejo de ser útil aos outros, tudo isso são princípios válidos. Só que dentro de uma sociedade burguesa, isso só vai ficar restrito, só vai ser possível e só vai ser legitimado, inclusive, dentro de uma família nuclear, dentro dessa concepção de um casal hierárquico. A Kollontai ela diz que a burguesia exige que o homem ou a mulher eles só se vangloriem dessas qualidades na presença do seu eleito ou da sua eleita,
Ou seja, nas suas relações com um homem só ou com uma mulher só. Enquanto mais importante para a ideologia proletária, por outro lado, é que essas qualidades elas despertem, elas desenvolvam e elas eduquem todos os homens. E, portanto, não se manifestem apenas nas relações com esse objeto amado, mas também nas relações com todos os membros da sociedade, dessa coletividade. E nesse ponto, acho que cabe a gente lembrar, ressaltar que quando a gente questiona uma lógica monogâmica, isso não é uma relação de número de parceiros sexuais, sabe? Acredito que o ponto mais importante seja justamente o fim da centralidade desse casal romântico. Com exemplos práticos do nosso dia a dia, né? De não colocar um namoro, um casamento, sei lá o que você faz com a pessoa, dar prioridade em relação aos amigos ou ao trabalho, né? Um trabalho que gosta, né? Dependendo do trabalho é melhor realmente. Mas, sei lá, uma carreira, sei lá, qualquer coisa assim. E, assim, todo mundo já passou por isso, ou numa posição ou na outra, né? De ter uma pessoa que começa a namorar e some, para de dar rolê com os amigos, ou a sua força psíquica, emocional, o suporte emocional vai pra pessoa com quem ela tá se relacionando e não sobra, digamos, assim, pros amigos. Né, para os outros afetos. Eu acho essa construção, né, que eu leio muito no livro da Brigitte Vassalo, eu já indiquei no primeiro episódio, mas vou indicar aqui também. Vou colocar uma entrevista dela no blog também, porque o livro só tem em espanhol, ainda está sendo traduzido para o português. Mas de que esse casal, ele é uma identidade, né? Porque você não faz parte de um casal, você é um casal. Você virou um casal, você está ali. E por ele ser esse casal hierárquico, que se constitui pela estrutura da sociedade, na maior coisa que você pode conquistar, né? Você tem uma posição ali de destaque. Todas as outras relações, elas entram numa lógica de concorrência. Então, seja uma concorrência para você continuar dentro do casal, então que você começa a temer as coisas que possam, porventura, destruir esse casal, né? Tipo, a outra, o outro, vai me trocar, vai me largar, ou o que vai acontecer. Quanto às outras relações também, né? Ou todas as outras coisas que tirem esse lugar de prioridade dessa outra pessoa. E aí, é importante dizer também que isso não é só uma coisa tipo, tá, mas então eu vou ficar aqui mais atento e vou parar de só dar rolê com o meu boy e vou lembrar das amigas. Não é só isso, porque é uma lógica estruturante, né? A gente não tá falando só de decisões pessoais de como se relacionar. A gente tá falando que o Estado legitima isso. Então, sei lá, quem que vai ficar no hospital quando você tá doente com você? Experimenta ter que ser um amigo. Não vai entrar, entendeu? Não vai entrar. Você pode ter um amigo de 30 anos, que é a pessoa que tá sempre do seu lado, que é a pessoa que sempre te acolheu, que sempre te ajudou e não se relaciona afetivamente com ninguém. Você não vai entrar. Experimenta, sei lá. Pensa uma criança que perde os seus genitores e aí sobrou, sei lá, um tio escroto que abusa do sobrinho, e aí só que não pode ficar com a amiga, o amigo do casal, sabe? Que cuidaria isso. 1000 vezes melhor. São todas as lógicas, tipo, tenta, sei lá, começar alugar um imóvel com uma pessoa que não esteja lá, te fazer um financiamento, entendeu? São todas as estruturas da sociedade que legitimam essa construção, né? A gente precisa fazer um episódio só sobre isso, amiga, porque a gente tá com várias coisas entaladas aqui, que daí sai no meio da colontar, entendeu? Sei lá, pensei aqui também em violência doméstica, aquela coisa do não, aguenta um pouco, nem precisa ser violência física só, né? Exatamente. Mas tipo, não pode desmanchar um casamento, uma relação assim. Você tem que suportar as coisas pra isso continuar. E a opinião da Kolontai sobre tudo isso que a gente tá falando aqui, ela já tinha que dado a gente falou pra dela. ela, a gente aí falou ela pra comentou. Ela tá aqui entre a gente falando isso pra gente. Nossa mesa branca. É que esse isolamento moral do casal amoroso, ele não somente será completamente inútil, como psicologicamente impossível numa sociedade em que estão intimamente unidos os interesses, as tarefas e as aspirações de todos os membros da coletividade. Justamente, ela tá dizendo que é isso. Em última instância, não é uma decisão individual, é uma série de possibilidades e mudanças estruturais na sociedade que vão também desconstruir esses espaços até o momento em que se supere, né, essa ideia de casal como central de toda a vida, né?
Vou ler aqui a Kollontai mais uma vez. O ideal de amor-camaradagem, forjado pela ideologia proletária para substituir o absorvente e exclusivo amor conjugal da moral burguesa, está fundado no reconhecimento dos direitos recíprocos na arte de saber respeitar, inclusive no amor, a personalidade do outro, num firme apoio mútuo e na comunidade de aspirações coletivas. Nessa nova sociedade, coletivista por seu espírito e suas emoções, caracterizada pela união feliz por relações fraternais entre os membros da coletividade trabalhadora e criadora, o amor ocupará um lugar de honra como sentimento capaz de enriquecer a felicidade humana. E aí ela vai descrever essa nova moral proletária assim, em tópicos, que é para caso alguém queira só um resumo, não vale tudo isso, porque acha que essa coisa de amor não é coisa de revolucionário, ela vai lá, ela resume em tópicos, que a moral proletária é baseada em 1. Igualdade nas relações mútuas, isto é, o desaparecimento da autossuficiência masculina e da submissão da individualidade da mulher ao amor. 2. Reconhecimento mútuo e recíproco de seus direitos, sem que nenhum dos seres unidos por relações de amor pretenda a posse absoluta do coração e da alma do ser amado. Ou seja, o desaparecimento do sentimento de propriedade fomentado pela civilização burguesa. E 3. Sensibilidade fraternal. A arte de assimilar e compreender o trabalho psíquico que se realiza na alma do ser amado por homens e mulheres igualmente. Eu não tenho palavras, né? Eu vou citar ela mais algumas vezes nessa parte do episódio, porque realmente é muito bonita. Ela vai terminando essa parte dizendo que por maior que seja o amor que une dois indivíduos, por muitos que sejam os vínculos que unem os seus corações e as suas almas, na verdade os laços que os unem à coletividade têm que ser muito mais fortes, muito mais numerosos e muito mais orgânicos. E a frase, acho que resume tudo isso é: tudo para o homem amado proclamava a moral burguesa. Tudo para a coletividade estabelece a moral proletária. Corações, corações, corações. Tem mais um trecho, assim, que eu gostaria de destacar, que é: manifestar o amor não somente com beijos e abraços, mas também com uma unidade de ação e de vontade na criação comum. Da gente se questionar, né, se a gente se acostumou a umas fórmulas prontas também, né, de demonstração de amor, que vão além dos beijos e abraços, né? Por exemplo, comprar presente, como, tipo, você tem que gastar um dinheiro com alguém pra mostrar que gosta. Aí as pessoas acham que vou lá, eu compro presente em dia de namorado, namorada, sei lá o quê, e aí isso basta, né? Como a gente já cumpriu a fórmula da demonstração de amor, aí a gente já não se sente mais obrigado a respeitar a completude, o espaço pessoal, as necessidades individuais daquela pessoa com quem a gente tá. Então isso, né? Não cairmos nas fórmulas prontas de amor que a gente foi socializado desde cedo a repetir como demonstração de amor. Até porque a gente sabe que essas fórmulas, como a Kollontai diz, como vários outros autores dizem, elas servem para manter a gente nesse lugar de submissão e confinadas, né, dentro dessa lógica toda aí que a gente está explicando. Né? Bom, o último capítulo do livro de Alexandra Kollontai se chama Irmãs. E a gente vê um pouquinho do lado escritora da nossa amiga Chandra, porque ela vai construir quase que uma parábola para ilustrar as teses que ela vai defender ao longo do livro, né? Eu não sei dizer se é uma coisa que aconteceu de verdade ou se ela realmente está montando ali uma moral da história. Ela está contando uma história, né? Uma ficção. Tá fazendo uma ficção para dar essa moral pra gente, mas meio que não importa. Vocês vão ver por quê. Eu vou tentar resumir aqui a história mais ou menos, vai perder toda a emoção da história, tá? Mas é por motivos de estudo, então vamos lá. É mais ou menos assim, ó. Ela diz que uma mulher foi buscar os seus conselhos porque ela não sabia mais o que fazer, essa mulher. Ela estava completamente sem dinheiro e estava implorando por trabalho, para Kollontai. Ela disse que ela trabalhava... Pra narradora, né? Narradora. A gente nem sabe quem é, mas... Exato. E aí ela dizia que ela trabalhava até pouco tempo atrás, mas tinha sido dispensada porque o seu filho ficou doente e ela teve que faltar muito ao trabalho. Depois ela foi demitida por conta dessas faltas e ainda assim o filho tinha morrido. E aí essa mulher segue contando para Kollontai
que ela também saiu de casa e que pra lá ela não voltaria de jeito nenhum. E aí é uma dessas histórias, sabe quando você encontra um desconhecido, principalmente quando uma mulher encontra outra mulher absolutamente desconhecida, e aí você dá uma brechinha, e aí vem um caminhão de desabafo, é isso que acontece. A Kollontai dá lá uma... Ponto de ônibus. Ponto de ônibus, exato. Kollontai, ela dá uma brechinha pra essa mulher contar o que aconteceu, e ela vai desabafar tudo. Ela diz que o marido... Começou lá atrás. O marido e ela se conheceram em plena Revolução, lá em 1917. Ambos eram bolcheviques, revolucionaríssimos, muito, muito incendiários. E eles não eram apenas marido e mulher, eles eram camaradas. Eles tiveram um filho, mesmo assim os dois seguiram trabalhando, dividindo as tarefas, o trabalho doméstico, e esse trabalho doméstico que estava começando a ser socializado nessa nova União Soviética, né? Eles participaram de todo esse cenário. Porém, logo que o marido dessa mulher que está contando a história, começou a ficar mais importante no seu trabalho e, ao mesmo tempo, a situação do país estava mais grave, eu não vou voltar super nesse assunto porque ele foi hiper detalhado lá no episódio 9. Ó, é a primeira vez que eu tô citando o episódio 9 nessa parte do episódio, então vocês, por favor, considerem isso, tá? Dessa vez foi só um. Enfim, mais em Mulher, Estado e Revolução, é bem explicadinho qual que é o cenário, mas é um cenário de muita dificuldade, de muito desemprego, de uma União Soviética muito destruída, fosse pela guerra que participou, pela guerra civil, enfim, tudo ruim. E aí, nesse cenário, segundo a mulher, o seu marido ele tinha mudado depois de ter conseguido esse emprego mais importante. E a principal causa disso tudo também foi o alcoolismo dele. Ele sempre voltava embriagado para casa e nessas ocasiões ela inclusive descreve cenas de abuso, de uma maneira bastante como se fosse uma coisa normal, mas são cenas de abuso que ela está descrevendo. E de acordo com essa mulher, o motivo disso era muito claro. Ela disse, ele estava ganhando dinheiro fácil e convivendo com companhias diferentes, fazendo negócios, conhecendo moças excitantes. Segundo ela, o marido não entendia mais o que ela estava precisando, quem ela era e tudo mais. Depois, passado um tempo dessa situação, né, em que ele voltava bêbado para casa e abusava dela, ele começou a voltar para casa, veja, acompanhado de prostitutas. Sim, ele voltava para a própria casa deles, com ela lá, acompanhado de prostitutas. E nesse mesmo período... Com a filha doente. Exato. E aí, nesse mesmo período, a filha estava doente. Um fofo, um queridão, show de bola. E aí, entre as idas e vindas do casamento, porque aí ela tentava conversar, e às vezes ele parava de beber, às vezes ele voltava a beber, que ele bebia mais ou menos, parava ou voltava de ver as prostitutas, ele, inclusive, voltava a procurar ela pra transar, mas nunca perguntava como que ela tava, como que a filha tava, enfim. Era uma relação que estava realmente fracassada. A filha do casal, neste meio tempo, morreu. A mulher foi demitida depois de ter faltado tanto ao trabalho e o cara continuou completamente alheio a tudo isso. Aí ela continua contando que apesar da tentativa de encontrar outro emprego, ela não conseguia porque o seu marido já estava trabalhando. Então era uma coisa tipo assim, ué, mas pra que você precisa de emprego, minha filha? Se o seu marido está trabalhando num lugar bom, inclusive, tem um emprego importante. Então, agora ela passava a ficar em casa, cuidando apenas das tarefas domésticas e sendo tratada como esse objeto mesmo por parte do marido. Aí, um dia, esse ser abençoado voltou para casa novamente acompanhado por outra prostituta. E a mulher meio que falou, bom, é isso aí que a gente tem, não vou nem ligar para isso. Foi dormir em outro cômodo. No meio da noite, ela se levantou e se deparou com essa mulher, com a prostituta, no meio da casa dela. E ficou meio daquele climão. Mas elas começaram a conversar, porque a prostituta pediu desculpas por estar nessa situação, por estar na casa dela, no meio da noite, pegando um copo de água ali. E que o homem, ele não tinha contado pra ela que ele era casado. O único motivo dela ter ido pra casa com ele é porque ele tinha prometido um bom pagamento pelos seus serviços. Segundo ela, era essa maneira que ela tinha encontrado pra sobreviver, depois de mais um corte orçamentário. E mesmo ela tendo cursado o bacharelado, mesmo ela sendo uma mulher muito jovem e estudada, ela não via mais outra maneira de sobreviver. E aí, a nossa personagem principal, ela falou, peraí, eu tô ligada. Tipo assim, eu te entendo, senta aqui. Ela vai dizer, com todas as palavras, eu vou citar.
Você não acreditará, mas ao ouvi-la, tudo em mim estremecia de pena. E prontamente vi, claro. Se eu não tivesse o meu marido, estaria na mesma situação, sem moradia e sem trabalho. Quando eu estava na cama, atormentada por meus pensamentos, havia sentido raiva dela, mas essa cólera mudava agora e se voltava contra o meu marido. Como se atrevia a explorar assim a desoladora situação de uma mulher? Ele, um operário consciencioso, com senso de responsabilidade e ocupando um cargo de confiança, em vez de ajudar uma camarada sem trabalho, compra o seu corpo para obter prazer. E aí as duas seguiram conversando. E foi dessa maneira que a nossa personagem decidiu sair da casa do marido. Ela foi morar com uma amiga, ela passou semanas procurando trabalho, mas não encontrou. E aí ela decidiu fazer o quê? Procurar a prostituta e perguntar para ela se tinha algum trabalho para ela fazer também. E aí, nesse momento, ela descobriu que a prostituta estava internada no hospital. E assim, a Kollontai termina o livro, dizendo que os olhos tristes e desesperados de minha amiga dirigem essa pergunta à vida. Todo o sofrimento, todo o horror, toda a dor causada pelo inimigo ainda não vencido, a falta de trabalho, se fundiam nesse olhar. O olhar da mulher que luta contra a velha e decadente ordem da vida. Foi-se, mas seu olhar me perseguia. Este olhar exige uma resposta, estimula a ação, ao trabalho construtivo, mas também à luta. Ficou eu e a Isadora aqui conversando, né? Tá. E essa história agora, né? Tem alguns pontos, né, que a gente foi conversando e foi levantando. Então, acho que é um conto, assim, que ela aproveita... Não sei, é aquela coisa que pode ser ficcional ou não, né? Mas... pressupondo que é ficcional. Ela cria um retrato de como a gente precisa mudar as relações, né? De como essas relações, elas precisam ser discutidas, sim, porque não vai mudar a estrutura da sociedade sem questionar. Como ela fala aqui de homens e mulheres, né, se relacionando amoroso sexualmente, né? E aí vai dando exemplos concretos, né? A gente vai vendo que surge uma relação, né, com base de camaradagem, mas no momento em que ele se afasta dela, ele vai parando de entender ela, né? Então já ilustra um pouco daquilo que a Kollontai vai falando, que nas relações de prostituição, o homem ele não aprende a entender as necessidades da mulher. Bem, gente, estamos falando da visão da Kollontai, tá? No conto ela vai mostrando que o marido para de olhar pra cara da mulher quase, assim, né? Até dá um beijo, não sei o quê, mas ele não pergunta como ela tá nunca mais. Vai mostrando como quando ainda se naturaliza que o homem sustente a casa, né? Que o homem trabalhe fora remuneradamente, a mulher não. Então tá tudo bem ela não ter um emprego, já que o marido tem. Acho muito difícil que negassem emprego para o marido só porque a esposa está empregada, né? Numa situação dessa. E é isso, vai mostrando no concreto, assim, no cotidiano, no exemplo cotidiano, de como, sim, é necessário discutir a forma de se relacionar, a forma de família, de questionar a família, né? Em si e tal. E pode ficar meio bad, assim, no final, né? Mas também tem coisa bacana, né? Tem isso, por exemplo, de essas mulheres se compreendendo e acontecendo alguma solidariedade entre elas, né? Então, dela questionando, poxa, uma camarada tá passando necessidade, aí o meu marido vai lá e explora o corpo dela em vez de ajudar. Né? A mesma grana que tá dando pelo atendimento... ele poderia só dar o dinheiro pra ela, dar uma ajuda, sei lá, dar um teto, que seja. Mas é isso, também, não é só bad o final, também tem isso de uma tomada de consciência e de que é isso, é um estímulo à ação, é um estímulo a que a gente continue trabalhando para a construção de novas relações. Eu acho que o que ela retrata, o que a gente pode talvez enxergar como pessimismo, né? Ela tá falando de uma materialidade muito concreta, assim, que é justamente mostrar que por mais que a revolução tenha acontecido, por mais que as coisas tenham mudado e estavam mudando ainda, as velhas formas de se relacionar, e não só amorosamente, né? Elas ainda estavam presentes. Então, eu acho que é justamente o chamado para ação nesse sentido, de mostrar, olha,
A construção tem que acontecer, a construção tem que ser diária, e essas pautas, elas são extremamente urgentes, extremamente necessárias, porque senão, isso não é revolução, né? Ela tá mostrando assim, bom, era aqui que a gente queria chegar, tipo, era nesse... essas pessoas são realmente livres, essas pessoas realmente não são mais oprimidas, ela tá dizendo que não, né? Então, não é um trabalho que acabou, é um trabalho que ele está em andamento e ele precisa ser prioritário, inclusive. Ai, gente, eu tô muito, muito, muito triste de encerrar essa dupla de episódios. Eu não quero me despedir nem da amiga Chandra, nem da amiga Cessi. Não quero mesmo, tô muito chateada. Mas eu queria aqui deixar uma última reflexão, minha reflexão a partir dessa leitura de A Nova Mulher é Moral Sexual, que é a de pensar o amor para fora da esfera da família e do casamento. Eu acho que sempre lembrando que é pensar politicamente o amor e os afetos dessa maneira, tá? O objetivo não é ficar cagando regra no relacionamento de ninguém. Isso não tem nenhum propósito político, que é o que me interessa aqui. Mas justamente pensando em desvincular essa questão do amor romântico, do amor burguês, da relação de propriedade entre duas pessoas mesmo, né? Então, se a Kollontai, ela defendia que nessa nova forma de sociedade, na sociedade socialista, as pessoas elas se envolveriam umas com as outras de maneira livre e as relações seriam relações amorosas ancoradas em companheirismo e solidariedade, eu acho que a gente tem que transpor essa discussão para os dias de hoje e pensar em como a gente pode construir essas relações, em como que elas se dariam na prática hoje. É claro que trazendo com a gente a grande lição de que elas não vão ser verdadeiramente possíveis e não vão ser possíveis de uma maneira ampla enquanto a gente estiver sob o capitalismo. Isso é o primeiro ponto. Mas também sem que a gente se esqueça de que se o trabalho não começar, se a gente não tiver a imaginação política de pensar para além do que nos é dado, né? A gente não vai conseguir construir ativamente essas novas maneiras de relação. Pode vir uma, pode vir duas, pode vir 3 revoluções, que vai ser muito difícil das coisas mudarem, se a gente não fizer esse esforço de imaginar mesmo como que seriam relações diferentes. E hoje, por acaso... Eu não acredito em acaso, né? Sou psianista, vocês já perceberam, mas... Por acaso, quando eu tava finalizando esse roteiro e procrastinando, olhando o Instagram, eu vi um post muito bom do Marxismo Feminista, que é um perfil que foi criado depois que a pandemia matou aquele primeiro seminário internacional de marxismo feminista, né, que a gente ia ter lá na USP. É um post apresentando uma autora que chama Jodi Dean e um livro que chama Comrade, que quer dizer camarada, né? E aí eu fui ler o texto, é um texto da Ana Flávia Badwi, que faz aproximações dessa autora, da Jodi Dean, com a Kollontai. O livro dela faz isso, né? E eu vou citar um trechinho que eu achei muito legal. A Ana Flávia vai dizer: Alexandra Kollontai, no início do século XX, propunha que a subordinação das mulheres estava ancorada nas condições econômicas, assim como o amor, as formas afetivas e as relações interpessoais. Dessa maneira, ao construir um diálogo entre as reflexões sobre o gênero e a reprodução social do passado, Jodi Dean se propõe a pensar o presente. Ao focar nos modos de pertencimento coletivo em mobilizações políticas e movimentos sociais, Dean nos lembra que a luta por uma existência não mercantilizada passa por elaborarmos novas formas de interrelacionamento e de cuidado que não dependam de agrupamentos burgueses para existir. A reprodução não deve, portanto, ser mantida tal como está posta ou apenas dividida igualmente entre membros de uma família. Nem devemos apenas exigir remuneração pelo trabalho doméstico se esse se mantiver inalterado. Questionar a reprodução social é ir além de desafogar as mulheres de suas tarefas domésticas ou do trabalho afetivo realizado no interior da família. Com Kollontai, Dean nos faz pensar que no capitalismo, o amor e o cuidado são circunscritos à esfera doméstica e à unidade familiar, as quais, por sua vez, são instituições atreladas ao modo de produção de mercadorias. Lutar por um socialismo feminista, como fizera Kollontai e como sugere Dean, é lutar também por outras formas de amor, de cuidado, de amizades, de pertencimento ao corpo social e, portanto, significa lutar por outra sociedade. Eu achei assim, eu estava procurando um fechamento para tudo isso e falei, bom, achei, é isso.
É muito lindo, né? Eu recomendo muito que vocês leiam essa matéria completa, eu vou deixar lá no blog do Grifa. E também que vocês assistam aos 2 vídeos dessa autora, da Jodi Dean, que eu não conheço. Estão linkados lá no artigo, eu não conheço. Eu fiquei alucinada para ler esse livro, eu espero que ele seja traduzido aqui e publicado aqui no Brasil em breve. Eu achei uma combinação muito interessante entre esse trabalho histórico da Kollontai, né? E se eu entendi bem, uma maneira de expandi-lo para uma realidade atual. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem outras referências muito importantes para resgatar também, né? Seja Meu Amor, Silvia Federici, né, desenvolvendo o conceito dos comuns, seja, sei lá, Verônica Gago explicitando o poder transformador das comunidades do Sul Global, que elas resistem firmemente ao neoliberalismo e promovem, sei lá, paralisações transnacionais, levando nos seus gritos em várias línguas que o que as move é o desejo. Eu acho isso potente demais, eu acho isso significativo demais para que a gente abandone a discussão do amor e dos relacionamentos, da camaradagem, como se isso não fosse prioritário, sabe? Como se isso fosse uma pauta identitária, como se isso fosse uma pauta menor. E vocês não devem estar aguentando me ouvir mais, então eu vou dizer para vocês irem lá no blog, porque eu vou encher de referência, eu tô há dias juntando referência, então, assim, vai ser grande, vai ser extenso, vai estar muito legal lá. Bom, eu quero fazer aqui uma correção em relação ao episódio passado. O Romance da Kollontai, ele se chama no Brasil Um Grande Amor. A gente tinha falado o título errado. E ele dá pra ser encontrado em alguns sebos. E algumas resenhas dele dizem que a Kollontai baseou o enredo no amor entre o Lenin e a feminista francesa radicada na Rússia chamada Inessa Armand. O Lenin, para quem não sabe, ele era casado com a Krupskaya, que era uma importante mulher do movimento revolucionário, foi uma importante dirigente socialista depois. Tá lá no feed, inclusive, do Grifa. Exatamente, muito obrigada pelo meu jabá. Então tinha esse lance aí. Eu não sei até que ponto essa não é uma leitura meio moralista, meio fofoqueira, porque vai saber como era o relacionamento das pessoas, né, gente? Mas enfim, dizem que esse aí é meio o roteiro da coisa. E aí existe também um filme chamado Amor Vermelho, aí sim, inspirado nesse livro da Kollontai, de um diretor e escritor alemão chamado Rosa von Braunheim, ou qualquer coisa assim. Braunheim. Obrigada, Mika. Que é considerado um dos principais diretores pós-modernistas e é reconhecido internacionalmente como um dos mais importantes ativistas e cineastas LGBTQ. E o filme, ele tem 2 partes. A primeira, ela vai contar a história de uma jovem que rompe com os seus ideais de um casamento burguês convencional e vai enfrentar o seu marido. E a segunda é um documentário sobre uma mulher da Alemanha Ocidental, lá pela casa dos 50 anos, que depois de 30 anos de um casamento sexualmente chato, ela deixa o seu marido e seus 7 filhos e vai viver numa comuna. Eu achei apenas maravilhoso. Eu quero muito ver. A definição. Eu não achei o filme pra ver, assim, ele já passou numa mostra de cinema, eu achei o link pra exibição, mas eu queria muito ver esse filme, se alguém souber de links e tal. Gente, a definição de sexualmente chato é muito boa, né? E eu não sei se é porque a lua tá cheia de peixes, ou se é porque eu assisti esse filme enquanto ele ia contar, ou se é porque eu preciso resolver isso na terapia, eu não sei. Mas eu queria muito terminar esse episódio recomendando que todo mundo assistisse Thelma e Louise. Porque, enfim, é um filme fantástico, que fala um pouco sobre... que tem que ser lido como uma metáfora, na verdade, né? E uma metáfora que ainda opera dentro desse sistema que a gente tá tentando destruir e fazer pegar fogo, mas que traz um pouco uma pequena amostra do que poderia ser sonhar com novas formas de se relacionar e tal. Aí eu lembrei de um filme também, agora. Que eu sempre penso em Thelma e Louise e em Tomates Verdes Fritos. Amo. Que eu acho lindíssimo. E aí, além da amizade, tem a questão racial dos Estados Unidos também, né? Da metade do século XX, mais ou menos. Agora eu não lembro. Mas assim, tem Ku Klux Klan e tudo, sabe? Mas é lindíssima a relação também ali das amigas. Enfim, assistam. E façam a receita. Amo. Eu juro que eu tô acabando esse episódio, tô com dificuldade de desapegar dele.
Mas eu que tô muito feliz agora em anunciar que o Grifa tem o clube de leitura virtual, gente, que é uma das primeiras ideias desse projeto que finalmente saiu do papel. E desse jeito tão maluco, né, no meio da pandemia. Eu fiquei, tipo, emocionadíssima com a participação de vocês na primeira edição, que foi nessa semana, na primeira semana de setembro, que é quando estamos gravando. Claro que teremos sempre de todos os episódios e também dos episódios antigos. Eu vou tentar encaixar, fazer uma mescla entre os episódios novos e os antigos que não tiveram, né? A discussão sobre a nova mulher e a moral sexual vai acontecer, atenção, no dia 28 de setembro, às 20 horas. A gente vai contar com a participação da Cecília lá com a gente. A participação é gratuita e todo mundo pode aparecer tendo lido o livro ou não. Pode aparecer se você não leu, só para entender o que está acontecendo. É só preencher uma ficha de inscrição que a gente vai disponibilizar nas redes sociais. É só procurar lá direitinho que a gente vai deixar em destaque e só preencher e aparecer, tá bom? Ô Isa, se eu já participei do primeiro e já preenchi, eu preciso preencher de novo? Precisa, por favor, porque é assim que eu vou conseguir mandar o e-mail só pra você e não pra quem já não quer receber. Tá bom, obrigada. De nada. Eu queria agradecer demais a participação da Cecília aqui comigo nesse episódio. Foi muito bom, foi fundamental pra fazer esse episódio, foi divertidíssimo, como sempre é. Deu pra matar um pouco a saudade da minha amiga, de tomar um drink com você. Aproveita, se despede, deixa o contato, fala dos seus projetos, canta, faz o que você quiser, a casa é sua. Tá, vou abrir meu karaokê aqui. Cara, antes de tudo, eu queria muito agradecer, né, esse convite. A vida é uma loucura, mas é muito bom parar pra fazer essas coisas, né? Às vezes eu fico até meio com receio, sabe, de falar de uns temas, assim, tipo, porque, sei lá, minha formação formal, digamos, é em linguística e tal, né? Mas, como eu comentei lá no primeiro episódio, na primeira parte, né, eu falo que eu sou linguista de formação e feminista, anticapitalista por necessidade. Então, é sempre bom para mim essas possibilidades de parar para estudar, para discutir sobre gênero, classe e afins. E porque daí a gente também vai aprendendo de uma forma coletiva, na troca, assim, que é muito mais legal do que aprender no escritório, né? Do que sozinha na biblioteca. Mas fiquei bem contente, assim, de ter participado. A casa é sua, volte sempre. Assim, quando eu vou falar, vou apresentar os projetos e tal, fica meio caótico, porque tem uma parte que é voltada para a linguística, que não é uma parte da linguística que eu estou estudando gênero, por exemplo, né? Mas, no fim das contas, tudo se junta lá no alto, assim, lá no fundo, sabe? Então, no fim das contas, eu tô falando mal da modernidade o tempo todo. Acho maravilhoso. Do binarismo, do colonialismo, de um jeito ou de outro, né? Isso me interessa. Então, nas redes sociais, que tem @, eu tô como Bioníssima. Nas que não tem @, elas não importam pra mim. Vocês, se quiserem, deem uma olhada lá na nossa revista eletrônica Membrana Linguística. Tem uns textos bacanérrimos. Textos nossos e traduções muito legais. O que mais? Ouçam o Babel Podcast. Vão lá no episódio de Pajubá, tá bacaninha, inclusive. Né? Pensando em gênero aqui. Ouçam o Punho, que são umas pílulas com conceitos. Acompanhem as atividades do coletivo Psicórax, que tem coisa nova saindo em breve. Tem livro, tem podcast, tem... É isso, tem atividade no Sesc e a gente vai acompanhando lá nas redes, a gente vai divulgando lá. E obrigada, gente, pela paciência aí comigo. Qualquer groselha que eu tenha falado, a culpa é minha, não é da Isadora. Qualquer referência meio escalafobética, reclama comigo. Ai, maravilhoso demais. Volte sempre, amiga, volte sempre. Eu vou terminar esse episódio, por último, mas não menos importante, pedindo pra você não se esquecer da nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente, em que você contribui mensalmente com qualquer valor para ajudar o Grifa a continuar existindo, a gente conseguir chamar cada vez mais convidadas, os episódios ficarem com qualidade cada vez melhor, a gente poder fazer clube do livro. Quando a gente puder se encontrar, a gente se encontrar, tomar cerveja, dominar o mundo, acabar com o esquerdomacho, todas essas coisas. Muito obrigada a todo mundo que apoia, é fundamental pra gente continuar aqui. Tô apaixonada por esse episódio e um beijo. Tchau. Tchau.